Muito obrigado pela oportunidade. Eu posso dizer uma coisa, aqui tudo começou. Não é? Uma coisa que chamou e muito a minha atenção nos discursos do Jair Bolsonaro, e sem tocar nas menções absurdas que ele costuma fazer sobre sexo, cor e origem, absurdos inclusive que lhe deram fama, enfim, o que chamou minha atenção é a utilização de uma palavra em específico. Se a frase mais repetida por Jair talvez seja No tocante ao patrimônio, No tocante à insegurança, no tocante a ataques até pessoais, no tocante ao general Mourão, no tocante à economia, no tocante à inflação, No tocante aos 60 mil mortos, no tocante aos caminhoneiros, no tocante à segurança, no tocante à economia, no tocante à segurança pública, no tocante ao tráfico, no tocante a isso, no tocante à sua política, e no tocante à arma de fogo, no tocante à progressão de pena, no tocante aos radares, no tocante a isso aí, no tocante ao quê? No tocante à economia. ou então aquilo que já virou um bordão, Eu vou mudar isso daí, tá ok? E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. Agora, a palavra que mais chama a minha atenção e que cada vez mais o Jair Bolsonaro começou a utilizar em seus discursos, em suas lives, suas entrevistas, enfim, é a palavra ideologia. sem o viés ideológico. Então, o mais grave que é a corrupção é a questão ideológica no Brasil. não é questão ideológica. Com viés ideológico. Sem o viés ideológico, Sem o viés ideológico. Viés ideológico é questão ideológica. Sem o viés ideológico. Ideologia de gênero. Sem o viés ideológico. Ou de uma ideologia. Então, que é a questão ideológica. Piso ideológico do lado nosso para ideologia com viés ideológico. cabe com viés ideológico. Mas antes de entrarmos a fundo no conceito de ideologia, eu preciso destacar 3 aspectos aqui. Primeiro, isso não é um vídeo para ridicularizar ou dizer que o Bolsonaro não possui capacidade de compreender um conceito. Ao contrário disso, é mais para ilustrar que, tal como ele, eu, você ou qualquer pessoa pode utilizar um conceito erroneamente. Mas nem por isso que a gente vá tocando o barco e reproduzindo o erro. Muito pelo contrário, buscar compreender, entender, refletir sobre termos e palavras que a gente não conhece, que são estranhos, são diferentes, enfim, questionar e pesquisar são ótimos caminhos para evitar reproduções equivocadas e também uma ótima forma de crescimento pessoal e intelectual, e principalmente de independência, para que você não saia por aí reproduzindo erros porque alguém te falou ou você escutou alguém falando algo que você não tem a menor noção do que realmente significa. Segundo, aqui a gente vai traçar um paralelo entre a origem do termo ideologia e a origem dessa mesma palavra sendo empregada pelo Bolsonaro. E olha, eu já te adianto que a história é realmente cíclica, porque as coisas se repetem de uma forma espantosa. E eu não poderia e nem posso falar sem ter um mínimo de embasamento. Por isso, todos os vídeos, matérias, livros, enfim, todo o material que foi consultado para a elaboração desse vídeo, além de estar acreditado aqui, ó, no G6, nas barras de caracteres, também estarão na descrição desse vídeo. Então, se você tiver curiosidade, quiser se aprofundar ou até mesmo me questionar, a gente tem aí um caminho de consulta. Terceiro e por último, aproveitando, por favor, não esquece de seguir, curtir, comentar e compartilhar. Principalmente, se inscreva e compartilhe. Compartilhe porque os vídeos aqui são bacanas, cabem até no Zap. A primeira vez que eu ouvi o Bolsonaro citar ideologia foi no programa Roda Viva, quando ele era um dos candidatos à presidência. E já no fim do programa, ele foi questionado sobre qual legado gostaria de deixar para o Brasil se fosse eleito. E ele respondeu isso aqui, ó. Qual a obra e qual a realização que o senhor gostaria de ser lembrado na história, se eleito, como uma marca sua, ligada ao seu nome? Um redirecionamento do Brasil no tocante à sua política. Queremos um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, que tem o viés ideológico. Particularmente, eu fiquei muito curioso por 2 motivos. Primeiro é que ideologia é um conceito complexo, não é algo exato com uma definição bem fechadinha. Além disso, a noção de ideologia ela pode estar ligada tanto para uma crítica negativa como para uma crítica positiva. Ideologia possui concepções diferentes. Dentro da história, por exemplo, vai ter um momento em que nasce esse termo, e ele é concebido com um significado e uma proposta específica. Mas também existe um outro momento na história onde ele ganha uma nova semântica. O que eu quero dizer com isso é que ele ganha um outro significado, ele passa a significar outra coisa, tanto que até hoje você encontra mais gente e mais propostas de conceituar o que é ideologia, e quando você lê algo que aponta ou afirma uma ideologia, essa afirmativa ela está sempre pautada em uma interpretação ligada a algum pensador ilustre, como por exemplo Karl Marx, Hegel, Adorno ou Antônio Gramsci. Só para deixar bem redondinho, o que eu quero dizer é que a gente tem então vários caminhos para explicar o que é ideologia. Porém,
dois são os caminhos mais recorrentes. Um desses percursos se faz através de formulações ou conceitos de ideologia ligada a um pensador, por exemplo, ideologia na interpretação de Karl Marx. E paralelo a isso, temos esse mesmo conceito dentro do senso comum, o mais usual, digamos o uso mais popular desta palavra. Por exemplo, ideologia é entendido como um conjunto de ideias, um ideário, visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo. Com isso, toma-se, ou ao menos devia-se buscar um cuidado ao utilizar esse conceito, pois ideologia, repito, não possui um significado único. Assim é preciso estar atento ao sentido e à função onde empregamos tal termo. O segundo motivo que despertou minha atenção foi justamente por ser um termo complexo, digamos até refinado para o linguajar popular do Bolsonaro. Bem, a questão de WhatsApp me toma umas 3 horas por dia. Você fica no WhatsApp? Mas que começou a ser muito presente nos seus discursos, ao ponto dele se apresentar como alguém que vai extinguir o que ele mesmo diz, a questão ideológica. Então, o mais grave que é a corrupção é a questão ideológica no Brasil. Está muito arraigada ainda por parte de alguns aqui em nossa pátria. Bolsonaro usa uma dialética, isso é, um discurso, de ser uma pessoa e estar isento a ideologias. Novamente, repito, eu não estou dizendo que ele é incapaz de entender o significado. A curiosidade aqui é saber o que ele entende por esse conceito, já que ele utiliza tanto o termo. Acompanhando a trajetória do candidato em diversos programas, inclusive naquele onde ele diz que tudo começou, Aqui tudo começou. Não é? ele nunca havia debatido nem explicado o seu entendimento sobre esse conceito, talvez por ser uma palavra que foge muito do linguajar simples e direto que o fez tão popular. Ideologia de gênero é a PQP. O mais interessante é que a palavra ideologia é utilizada na locução do programa para rotular e apresentar quem é o Jair Bolsonaro. Reparem no que ela diz, porque isso vai ser muito importante na conclusão e no futuro desse vídeo, no entendimento futuro desse vídeo. Jair Bolsonaro é um militar da reserva e na Câmara dos Deputados é um soldado de uma batalha ideológica. Se analisarmos a trajetória do Bolsonaro, iremos verificar que o termo ideologia é que se apresentou ao candidato. Aí você deve estar pensando, claro, isso é óbvio, isso acontece com todo mundo. Seja no processo de alfabetização ou na infância, a palavra surge primeiro para a pessoa e depois ela começa a descobrir o uso, o significado, a função daquela palavra. Mas no caso do Bolsonaro, é interessante observar que o termo lhe foi apresentado através dos debates na Câmara Federal, em especial em mesas de discussões ligadas à ideologia de gênero, algo que ele é contrário. Ideologia de gênero é a PQP. Muito obrigado. A gente não vai tratar aqui sobre ideologia de gênero, porque isso é algo que merece um vídeo com um estudo específico. Mas surge aqui o primeiro de 3 usos comuns em que Bolsonaro emprega o termo ideologia. E não querendo fazer nenhum mistério, eu já vou adiantar para vocês quais são esses usos. Primeiro, ideologia de gênero, e que ele desdobra isso na questão educacional, onde para ele as escolas empurram ideologias de esquerda. Segundo, ideologia das relações internacionais, em especial com o comércio exterior, onde na concepção do Jair, o Brasil estabelece acordos com viés ideológicos, o que é confuso porque o Brasil faz acordo com o mundo todo, então... Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. E terceiro, ideologia na política, que Bolsonaro traduz basicamente como a esquerda, mais especificamente o PT, tentando se perpetuar no poder. E muitas vezes o Bolsonaro se apresenta como alguém que vai combater ideologias, ou alguém isento de ideologias. A gente vai ver se isso é realmente possível e como esses 3 empregos de ideologia são perigosos para o próprio Bolsonaro. Depois daquela fala no Roda Viva, eu fiquei muito curioso e comecei a pesquisar tentando encontrar o que o Jair entende por ideologia. Nisso eu pesquisei muito mesmo. Em diversas entrevistas, eu vi diversos vídeos de quando ele era até deputado, depois candidato e agora presidente eleito. Aí eu lembrei de uma coisinha, eu lembrei de uma carta compromisso que o PSL, o partido do Bolsonaro, lançou em janeiro de 2018, assinada pelo presidente do partido, o Luciano Bivar, e o então deputado federal Jair Bolsonaro. É nessa carta que aparece a primeira menção de um pensamento econômico liberal sem viés ideológico. E sabe-se lá o que isso quer dizer. Depois dessa carta foi lançado o plano de governo do Bolsonaro, onde há nada mais, nada menos que 8 menções ao conceito de ideologia, mas sempre de uma forma solta, sem explicar o que é e o mais importante, qual é essa ideologia ou essas ideologias que ele quer combater. Porque só soltar ou citar ideologia de Paulo Freire, por exemplo, ou ideologia de esquerda,
sem apresentar o que é essa ideologia, quais os problemas reais dessas ideologias, é apenas uma tentativa de rotular algo para criar uma propaganda de perigo, de medo, como se fosse um bicho-papão que só existe na imaginação ou fantasia. Assim temos em seu plano de governo citações de ideologia como algo negativo e, sendo até literal, ideologia como algo perverso. Também é categorizado como sinônimo ou uma pura definição de políticas de esquerda ou práticas de esquerda. Isso destaco novamente na concepção de Bolsonaro. E só a título de curiosidade, no plano de governo do Haddad, que ficou em segundo lugar nas eleições, há apenas uma menção sobre ideologia e ainda por cima é uma citação tirada da Constituição Federal. Eu até cheguei a perguntar em um dos vídeos do Bolsonaro o que ele entendia por ideologia. Até hoje eu não recebi resposta. Mas dias depois ele fez uma live onde ele meio que explicou o que era ideologia. Sem o viés ideológico, deixar bem claro. O que é sem viés ideológico? O que é sem viés ideológico? É sem viés ideológico. Querido, você não explicou nada. Sem o viés ideológico, deixar bem claro. O que é sem viés ideológico? É sem viés ideológico. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu resolvi investigar a fundo e encontrei esse vídeo aqui, um dos primeiros vídeos da campanha do Bolsonaro. Estou preparado sim para atacar na questão da educação. Não podemos fazer com que os currículos escolares estejam voltados para a ideologia de gênero, desregulamentá-lo, fazer o comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Eu destaco essa diferença entre o que ele fala e o que aparece na legenda, pois aqui e agora a gente pode entrar no assunto do que é ideologia, e é caminhando por essa confusão entre ideologia e o quase adjetivo de ideólogo que forma o caminho inicial do conceito ideologia, chegando até o uso mais comum que é dado ao termo. O termo ideologia aparece pela primeira vez na história através de um filósofo francês, Bertrand de Tracy. Consultando os documentos da Academia Francesa, esse termo foi apresentado em meados de 1801. Tracy elaborou o termo ideologia para designar o estudo científico das ideias, ou a ciência das ideias. E para ser mais fiel a uma tradução do termo em francês, ideologia é o discurso da ciência ou ideias. Tracy buscava com isso, com essa ciência, compreender a origem e a formação das ideias. Por exemplo, como se formam a razão, a vontade, a percepção, a moral, entre outras. A partir da observação do indivíduo em interação com seu meio social. Mas é muito importante destacar algo que nunca podemos desconsiderar: o contexto histórico. Estamos falando de uma França que, nesse momento, vive a agitação da Revolução Francesa e que alguns anos depois levaria a monarquia ou o absolutismo monárquico para a guilhotina. Nisso de cabeças rolarem, quem é que assume o poder? Napoleão Bonaparte, o imperador da França. E olha só como a história é fantástica. Tracy, Cabannes, Volney, entre outros filósofos e pensadores daquele tempo, colaboraram na ascensão de Bonaparte e, em um primeiro momento, foram acolhidos e até agraciados por Napoleão. Alguns desses pensadores chegaram até a assumir cargos de grande importância. Porém, Tracy, que defendia a distribuição de poderes, a liberdade política e que considerava que a liberdade política não pode florescer sem liberdade individual e sem a liberdade de imprensa, enfim, com esse posicionamento democrático, não demorou para que Napoleão Bonaparte começasse a desgostar de tais filósofos. E como ele teve conhecimento dos estudos apresentados por Bertrand de Tracy, fez o uso da palavra ideologia com uma conotação pejorativa, apelidando os tais filósofos de ideólogos, algo como metafísicos, pessoas que vivem no mundo abstrato, fora da realidade, ou que deformavam a realidade, sonhadores subversivos. Napoleão pegou um ranço tão grande dos filósofos que, em 1803, em retaliação aos ideólogos, ele proibiu o ensino de ciências morais e políticas no Instituto de França. Qualquer semelhança com os dias de hoje, olha, eu prefiro nem comentar, tá? Agora, a coisa desandou de vez mesmo em 1812, quando Napoleão fracassou na campanha Rússia ou invasão francesa da Rússia. E é aquilo que todo mundo já sabe. Um líder perde e, ao invés de reconhecer seus erros, vai procurar o quê? Culpados. E entre os culpados, para Napoleão, estão os ideólogos. Aqui o imperador chegou a dizer que os ideólogos eram bodes expiatórios e que conspiravam para a derrota. Talvez tenha sido só um erro na hora de legendar, ou talvez o Jair tenha errado o texto. Mas é curioso aqui como o termo é usado pejorativamente. E hoje, na nossa realidade e na divisão clara que o Jair faz, os ideólogos seriam toda essa turma aí da esquerda, mais precisamente os petralhas. Depois que o PT no governo,
passou a ser um instrumento ideológico na mão deles para fazer negócio com o mundo todo. E quem é Tracy na fila do pão comparado com Napoleão? Não demorou para o sentido pejorativo que Napoleão atribuiu ao termo ideologia tenha se espalhado por boa parte do mundo, especialmente dentro da Europa. Em contrapartida, Bonaparte passou a ser jocosamente tido como ideófobo. E foi com essa conotação pejorativa de ideologia como algo fora do real que oculta a realidade? Pois bem, essa ressignificação acabou ganhando o mundo e se firmando no senso comum. E é aqui que entra Karl Marx. O filósofo alemão dedicou um bom espaço das suas pesquisas ao termo ideologia, tendo como um dos expoentes máximos sua obra A Ideologia Alemã, escrita conjuntamente com Friedrich Engels. Porém, e é preciso muita atenção nisso, os estudos sobre o conceito de ideologia elaborado por Marx não se resumem ou se limitam ao que está escrito em A Ideologia Alemã. Ao contrário disso, esse conceito é analisado em diversos momentos por Marx, por isso não seria honesto dizer que Marx possui um conceito único ou definitivo sobre o que é a ideologia. O sociólogo Thompson, por exemplo, apresenta 3 percepções diferentes encontradas ao longo da obra de Karl Marx. Mas, a partir do livro A Ideologia Alemã, temos a concepção mais difundida ou mais popular sobre o que seria ideologia para Marx e Engels, uma visão crítica negativa e que herda a noção pejorativa dada por Napoleão. Assim, quando verificamos o termo ideologia sendo aplicado por Karl Marx e dentro do seu conceito de luta de classes, a ideologia é então o modo pelo qual uma classe dominante camufla seus interesses para justamente mantê-lo. Por exemplo, dentro do capitalismo, que visa o lucro, se você é um trabalhador, isso é, se você pode oferecer a única coisa que você possui, que é a sua força de trabalho, e por isso você vai lá no seu trabalho todo dia, que você ganha seu salário, você poupa, talvez um dia você vai conseguir, através desse acúmulo de riquezas, alcançar um lugar confortável na sociedade. Você vai alcançar os sonhados bens de consumo, como por exemplo, uma casa, um carro, vai viajar, só que o buraco é muito mais embaixo, pois em resumo, você vai ter que trabalhar para alguém que sempre estará acima de você. Logo, não há liberdade para crescer economicamente, pois a força de trabalho é sua, mas quem regula, quem diz o quanto ela vale, o quanto você merece ganhar, é outra ou outras pessoas que estão acima de você. E ainda existe interferência de outros, pois essa riqueza que você tenta acumular, ela é dividida com o governo, com bancos, com taxas e juros. Se você trabalhou a vida inteira com carteira assinada, você terá direito a uma aposentadoria, uma previdência. Só que ela não é regulada por você, mas pelos governantes. Tudo isso se apresenta como uma verdade absoluta, como algo natural. Sempre foi assim que seus pais viveram, hoje você vive e que amanhã será repassado para os seus filhos. Assim, a gente aparentemente vive em um mundo que encontrou a sua harmonia através do trabalho e do salário. E não percebemos que estamos presos aos detentores dos meios de produção, que nosso trabalho só pode existir com alguém superior a nós, ou que até temos consciência disso, mas está tão naturalizado dentro da ideologia capitalista que consideramos justo ser assim, pois talvez aquela pessoa, o dono de uma montadora de carros, por exemplo, mereceu seu dono, pois ele herdou o lugar que era do pai, ou ele lutou muito para conseguir alcançar aquele patamar. E é justo também, já que ele é o dono, que ele fique com a maior parte do lucro. Pois ele é o dono, poxa. Ele arca com as maiores despesas, ele paga até salário. Deve ficar com tão pouco dinheiro no final do mês, mas curiosamente, ano após ano, ele bate recordes de venda. Pois bem, fechamos então o que é ideologia dentro de 2 perspectivas. Seja na origem da palavra como ciência das ideias, positivamente busca estudar como as ideias se formam na realidade, de como as coisas são ou deveriam ser. E o segundo momento, que é uma ideologia crítica negativa, marxista, onde a ideologia é utilizada para mascarar a realidade e assim promover discursos que na verdade escondem seus reais interesses. Um instrumento de dominação que age através do convencimento. O curioso é que é através da perspectiva marxista que Bolsonaro se utiliza para alimentar ou para dar apoio à sua fala anti-ideologias. Por exemplo, para Bolsonaro, o PT usa uma questão ideológica. E embora não fique claro que questão é essa, entende-se que para ele, o PT mascara a realidade para os brasileiros e assim quer perpetuar-se no poder para fazer acordos internacionais que não respondem aos reais interesses do nosso país, e sim aos interesses das ideias do PT e dos países que pensam igual ao partido. É como se fosse uma grande panelinha internacional. Só que há uma série de contradições. Primeiro, Jair, ao verificar a ideologia da esquerda, ele posiciona-se como uma pessoa que está
ciente, como alguém que conseguiu distanciar-se e enxergar de fora desse círculo vicioso. Ou seja, ele é alguém esclarecido ou consciente sobre tal questão. E por isso está para além desse mundo de manipulações e mentiras que é o mundo das ideologias, principalmente das ideologias da esquerda. Só que Jair é tão ou mais ideológico do que ele supõe ou daquilo que ele critica. Pois uma coisa que Bolsonaro não é, mas de jeito algum, é ser uma pessoa isenta. E aqui eu levanto uma questão. Quem nos dias de hoje pode se dizer isento de ideologias? Pois cada lado que se apresente, e agora eu vou me restringir ao mundo político, pois bem, cada lado que se apresente vai dizer que vê, que enxerga as verdades, os verdadeiros planos, as verdadeiras intenções. Vai dizer que consegue enxergar a realidade, pois está livre de amarras, de doutrinações, e isso é politicamente desonesto. Ainda mais nos dias de hoje, que como aponta Slavoj Žižek, viveríamos em um mundo pós-ideológico. Se houvesse mascaramento da realidade ou uma falsa consciência das políticas de esquerda, elas estariam até agora vigorando, estariam até agora no poder. E o próprio Jair não teria sido eleito presidente, pois não teria espaço para algo ou alguém desvelar a farsa. Não suportaremos mais um ciclo de PT, PSDB. É a última chance que nós temos de mudar o Brasil. Quando Jair se diz ou se apresenta como uma nova e única saída, alguém diferente, sendo que ele atua na política há mais de 28 anos, e isso não é crime, mas será que nesses 28 anos ele ainda não percebeu que ele faz parte de uma ideologia democrática, onde o povo elege seus representantes pelo voto e assim alcança o direito de participar das decisões políticas? Se ele coloca que as ideias do PT dominaram a política brasileira e ele faz parte dessa classe política... Deus salve o Brasil no dia agora, 26 de outubro, votando Aécio Neves para... E se apresenta em alguns momentos favoráveis, depois contrário às propostas do PT, e quando ele vira candidato, ele se mostra totalmente contra, por exemplo, então é lógico que não existe um modelo de ideologia vigorando, mas um conjunto de ideias de determinados grupos, estando essas ideias sob o peso da avaliação das pessoas, que pode ser favoráveis ou contrárias. E isso se materializa no voto, por exemplo. E sendo que o voto também é uma ilusão, porque aparentemente escolhemos nossos representantes, pois na verdade eles, os políticos, por si só, já escolhem quem irão representar. Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha! E se há uma coisa que o Bolsonaro realmente não é alguém isento de ideologia, ou melhor, de um discurso. Ao contrário, basta ver as pautas e causas que ele defende para ver o quanto de ideologia há no seu discurso. E se ele então possui uma ideologia, abre-se dois caminhos. Ou ele está reproduzindo o que combate, justamente a ideologia que não deve existir, ou então ele está conscientemente usando da ideologia para o seu fim, tal como analisado por Marx. Isso é, ele está buscando mascarar a realidade para alcançar o que deseja. Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Claro que ter uma ideologia não é necessariamente algo ruim. Ao contrário disso, a gente até já viu que existem diversos pensadores que apontam que existe viés negativo e positivo dentro da ideologia. Assim, uma ideologia pode até apresentar um caminho claro para onde se pretende seguir. Agora, Bolsonaro, ao simular que a ideologia que ele possui é a única que pode existir, ou que pode vigorar, ou é a melhor que as outras, isso sim é bem questionável. Assim como é questionável, e repito, desonesto, dizer que você é ou está isento de qualquer ideologia. Pois se você fala ou se vende como essa pessoa, ou você está agindo pela ignorância, pelo desconhecimento daquilo que você está falando, ou então está agindo de má fé e está justamente fazendo aquilo que Marx observa, promovendo uma falsa noção da realidade, mascarando os seus reais interesses e mantendo até os interesses da classe que domina, no caso, a classe política, militar, conservadora e de ultradireita. Ou seja, justamente para manter tudo isso daí, vende-se um discurso que é preciso mudar isso daí. Nós todos aqui não teremos outra chance de mudar o Brasil. Aqui mesmo, no mínimo aqui, 30% é mais competente do que eu. Mas nenhum
é mais popular do que eu. Então nós temos que aproveitar esse momento. Você consegue identificar a ideologia mascarando a realidade? Com esse discurso inflamado e vazio de que é preciso mudar isso daí, onde uma aparente salvação só será possível através da política e de políticos bem intencionados que irão combater a corrupção, mas que para tanto possuem um preço. Por exemplo, se quisermos ter mais emprego, será necessário abrir mão de direitos trabalhistas. E assim a gente vai abrindo concessão, onde o pobre é que se ferra, mantendo as estruturas para que os ricos permaneçam e se perpetuem em um nível de total privilégios. E exemplos para isso não faltam, como por exemplo na ideologia fascista, onde se abriam enormes concessões humanas ou sociais de direitos de pequenos grupos, e isso era necessário e justificado como única alternativa para uma Alemanha grande, próspera e expansionista. Será que o Jair não percebe que quando ele diz que vai colocar ministros isentos de ideologia ou que a relação com o comércio exterior não terá viés ideológico, isso é uma falácia, no caso de que agora as coisas serão feitas pelo modo que ele, Bolsonaro, e depois seus ministros veem e entendem como ideal, ou seja, que eles possuem um modelo ideal e que agora será empregado esse modelo. Quando ele diz que o Brasil fará comércio com o mundo todo, sem viés ideológico, soa tão estranho que até as emissoras colocam entre aspas. Primeiro, porque o Brasil possui relações comerciais com o mundo inteiro. Segundo, é impossível tais acordos internacionais estarem isentos de viés ideológico. Se você abandona os acordos estabelecidos anteriormente com algum país e deixa claro que prefere negociar com outro, por exemplo, prefiro não atender às necessidades ou os acordos com o Mercosul. Deputado, o senhor é contra a política de aproximação com o Mercosul? É isso? Completamente contra. Esse pessoal é escória do mundo. Não tem nada a nos oferecer. Mas quero fortalecer os laços comerciais com os Estados Unidos. Você, obviamente, possui algum interesse com isso, já que um líder político sempre busca atender seus interesses, o que não necessariamente significa que são os interesses do país. E isso é óbvio quando analisamos algumas monarquias ou estados comunistas que vigoram até hoje. Se ele, Bolsonaro, quer negociar com o mundo todo, com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, com Cuba, Alemanha, Turquia, Chile, enfim, esses países não irão abrir mão de seus interesses, das ideologias que vigoram em cada poder vigente naquele país, ou de um líder que representa um determinado país. Será que ele não percebe que os acordos anteriores do Brasil com Cuba, por exemplo, e os futuros também serão regidos pelos interesses de cada país e que sempre oscilaram de acordo com o governo em vigor? E isso se revela totalmente uma farsa quando essa conversa de fazer acordos comerciais com outros países sem viés ideológico, assim como é falsa as falas do novo ministro das Relações Exteriores ao dizer que ninguém quer substituir uma ideologia por outra, mas estabelecer um saudável pragmatismo, que deve substituir a ideologia. E na prática a gente vê e ouve o futuro presidente já rompendo as relações com Cuba e dizendo que foi porque Cuba não quis aceitar nossas condições, dizendo que a Hungria será um grande parceiro do Brasil, sendo que atualmente a Hungria é presidida por um líder de extrema direita, o Orbán, e é nosso concorrente direto em exportações. O Bolsonaro, ele fala coisas que arranham as nossas relações com países como a China, os países árabes e o Mercosul, e afaga a Hungria, um país concorrente direto do Brasil, e importando do Brasil apenas 0,22% do total de suas importações. Cadê o pragmatismo nisso? Cadê o olhar crítico, prático, de analisar economicamente e verificar quais países podem realmente colaborar positivamente para o crescimento do Brasil? Na verdade, ele sabe. O Bolsonaro, ele sabe muito bem, pois o mundo pós-ideológico concretiza-se pelo cinismo da ideologia, como bem observou Slavoj Žižek. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas fazem a si mesmo. E isso pode ser reforçado até por aquele que aparentemente é o mentor filosófico de Bolsonaro, no caso Olavo de Carvalho, e se autodenomina o parteiro da direita ou da nova direita do Brasil. Curiosamente, no livro do Olavo há um ensaio intitulado Do Mito à Ideologia. Claro que o mito que ele apresenta é algo muito maior, do mito fundador, mas eu quero me ater ao que o Olavo escreve sobre ideologia. Ele diz o seguinte: ideologia é um discurso que não compreende a realidade, mas motiva os homens a substituir uma realidade que compreenderam mal por outra da qual não vão compreender nada. Ideologia é isso, um discurso que, partindo de uma falsa visão do presente, atrai os homens para a construção de um futuro que, depois de pronto, é feio demais para que suportem reconhecer nele a obra de suas mãos. Por isso, os desiludidos de ideologias criminosas
raramente se apresentam como aquilo que são, cúmplices fracassados de um crime sem recompensa. Apresentam-se como vítimas traídas pelo destino, falseiam o passado como falsearam o futuro. Talvez Bolsonaro ele não tenha lido essa parte do livro, tomara que um dia ele faça isso. Lembra daquele vídeo que eu pedi pra gente guardar na memória, do Super Pop, apresentando o Bolsonaro como soldado de uma batalha ideológica? Pois bem, ele realmente é, e é soldado de uma batalha de um homem só, pois ele nem sabe por que luta, mas luta por aquilo que alguém lhe diz que é preciso lutar. Um amigo, que ele não diz o nome, é, segundo o presidente eleito, o responsável pelo tom das mensagens. Quem é esse colega de confiança? Hoje é um cara bastante antigo, um segundo tenente do Exército que mora em Brasília. Então eu mando para ele o WhatsApp, e daí? Aí o cabra da peste, posso botar isso aí? E o cara tem cabeça, né? Em outras palavras, o ponto de partida da crítica da ideologia tem que ser o pleno reconhecimento do fato de que é muito fácil mentir sobre o disfarce da verdade. Quando, por exemplo, uma potência ocidental intervém num país de terceiro mundo em decorrência de violações dos direitos humanos, pode ser perfeitamente verdadeiro que nesse país os direitos humanos mais elementares não têm sido respeitados e que a intervenção ocidental irá efetivamente melhorar o quadro desses direitos. Mesmo assim, essa legitimação é ideológica, na medida em que deixa de mencionar os verdadeiros motivos da intervenção, interesses econômicos, etc. O modo mais destacado dessa mentira sobre o disfarce da verdade nos dias atuais é o cinismo, com desconcertante franqueza admite-se tudo, mas esse pleno reconhecimento de nossos interesses não nos impede de maneira alguma de persegui-los. A fórmula do cinismo já não é o clássico enunciado marxista do eles não sabem, mas é o que estão fazendo. Agora eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas fazem assim mesmo. Eu queria finalizar retomando aquela narração, aquela locução que apresenta o Bolsonaro como soldado de uma batalha ideológica. Na verdade, ele é um soldado de várias batalhas ideológicas. E ele é a própria ideologia em personificação. Ele só não se reconhece ainda, ou não teve ciência daquilo que ele é. Talvez porque ele haja mais como um fantoche. Eu tenho pra mim que é mais manipulado a dizer que são coisas ideológicas. Isso funcionou muito bem. Até hoje tem funcionado muito bem. Assim como dizer que vai lutar para acabar com a corrupção, vai lutar para acabar com a ideologia, é uma ótima arma para se dizer, para agradar os eleitores. Mas quando o Bolsonaro realmente tomar ciência da ideologia e de que arma poderosa é essa dentro de um governo, aí sim nós teremos sérios problemas e sérias preocupações e teremos que ficar muito alerta, porque aí quando ele tiver ciência da ideologia dele mesmo, dele próprio, sendo empregada no governo, aí a gente vai ter que tomar muito cuidado para não abrir concessões, como alguns dos eleitores dele fizeram, assinaram um cheque em branco, dando a ele total autonomia para gerir um país, sem conhecer nenhuma proposta e sem conhecer quais ideologias ele defende. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Por favor, novamente, não esquece de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, coloca aí nos comentários. E também, se puder, inscreva-se no canal. Eu te agradeço novamente e até o próximo vídeo.